Gente, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouco sobre a confusão dos nossos sentimentos, assim, as coisas que se atrapalham e que se misturam na nossa cabeça e que às vezes a gente fica muito confuso tentando entender o que é que a gente sente pra gente poder seguir, fazer escolhas e tal. E não dá, às vezes não dá, às vezes você fala, não, mas peraí, eu tô me sentindo assim, ou assado, eu não sei se eu gosto ou não gosto, não sei se eu quero ou não quero, o que eu faço, vou pra cá, vou pra lá. E é uma pergunta muito frequente essa que eu recebo, assim, de gente me contando uma história, a pessoa me conta uma história inteira lá e tal, tanto aqui no canal ou no Instagram, enfim, mas também no atendimento das pessoas também isso é muito, muito, muito normal, né? Faz parte da história. A pessoa te conta um negócio e aí ela pergunta, então o que você acha que eu sinto na verdade? É isso ou aquilo? Eu sinto isso ou aquilo? E eu falo, bom, acho, em geral, as duas coisas, né? Ou outras coisas também. A gente tem muita dificuldade de entender que a gente que a gente pode sentir duas coisas ao mesmo tempo ou três coisas ao mesmo tempo. A gente queria muito sentir uma coisa só. Esse vídeo de hoje é um pouco sobre isso. Eu vou falar algumas coisas assim, como nas últimas vezes aqui. Vou usar a neurociência afetiva que a gente tem usado nos últimos vídeos. Então você pode ir nos vídeos anteriores, vou botar na descrição para ter uma base disso que eu vou falar, mas eu vou dar uma explicadinha rápida hoje também, para a gente seguir. Vou usar um texto específico do Freud para falar sobre isso e vou contar um sonho que eu acabei de ter, na verdade, que eu acho que pode ajudar a pensar sobre como que as coisas estão misturadas. Acabei de sonhar isso e pensei, isso pode ajudar no vídeo agora. Então eu vou contar esse sonho e aí a gente vai falar um pouco mais sobre como que os nossos sentimentos se misturam, especialmente em situações do tipo coisas que a gente chamaria como vergonha, ou timidez, ciúme e possessividades que vem daí, essa raiva aí que a gente sente com relação no campo amoroso, né? Amor, ódio e tal, e essa frustração que pode estar ligada a tudo isso, e a culpa como assim, uma grande estrela da nossa vida, maravilhosa culpa, que se monta de muitos jeitos diferentes e em muitas situações diferentes e acompanha a gente, tantos de nós, em quase todos os momentos da vida. Então vamos falar um pouco sobre a culpa hoje, dar uma atenção para ela, que às vezes ela fica se sentindo sozinha. Não pode, né? Então vamos em frente. Eu fui dormir ontem à noite pensando como é que eu ia explicar esse vídeo aqui, porque é um assunto muito grande, assim, e eu pensando por onde que eu vou, né? Por onde que eu acesso as coisas. E aí dormi mal, assim, às vezes durmo mal, muita gente dorme mal, nesse tempo que a gente está vivendo, especialmente, você vai dormir com milhares de coisas na cabeça, e na hora que você para de controlar, você tira a rédea da consciência, né? Uma série de coisas tomam conta da gente às vezes, e às vezes é difícil de dormir. E hoje estava um pouco assim, acordando várias vezes ao longo da noite. E aí, de repente, eu consegui dormir. E aí, quando dormi, eu comecei a sonhar, de fato. Estava sonhando antes, mas uma coisa muito confusa. E aí comecei a ter um sonho. E aí esse sonho que eu vou contar é daqueles sonhos que eu não sabia que eu estava sonhando. Eu estava só lá vivendo no sonho. Não eram desses sonhos que a gente tem consciência o tempo todo de que a gente está sonhando. Bom, vou contar o sonho rapidamente para vocês verem como que a culpa e essas coisas podem se misturar de um jeito engraçado na nossa cabeça. Nesse sonho, eu tô com o Martim, meu filho, numa loja de brinquedos. E a Flor. A Flor tá junto também, mas ela não tá exatamente junto com a gente. A gente foi numa loja de brinquedos, que é uma coisa que a gente fazia com alguma frequência, quando a gente podia ir a lojas e tal, comprar coisas, essas coisas que a gente fazia assim, né? Shopping, né? Essa coisa toda. E aí é engraçado, porque então eu não tava pensando sobre isso, mas nesse momento a gente está nessa loja de brinquedos, que é uma loja que a gente conhece, que a gente já foi algumas vezes. E o Martim tem, né, você vai fazer 7 anos no final do ano, então ele tem alguma liberdade para andar na loja e olhar. E é uma coisa que a gente fazia. Às vezes eu falo, Martim, a gente vai entrar na loja, você pode olhar os brinquedos, os heróis, tal, o que você quiser olhar.
a gente não vai comprar nada, tá? Era um combinado muito frequente assim na nossa vida. E aí, esse era um desses momentos. Então, ele vai andar pela loja, e aí eu tô ali sozinho, né, meio parado na loja, e aí eu encontro uma pessoa na loja, que é uma ex-namorada, assim, uma pessoa com quem eu me relacionei muitos anos atrás. E faz nenhum sentido encontrar nessa loja, então é engraçado, porque a gente fala, como você tá, e tal, e coisa, e tal, a gente começa a conversar. Nas últimas vezes que a gente se encontrou, que eu me encontrei de fato com essa pessoa, ela não falou comigo direito, me tratou assim de um jeito estranho, como acontece tantas vezes com tantos ex na nossa vida, né? E não que nesse caso tenha muita justificativa, às vezes tem, a gente poderia discutir isso, se tem justificativa ou não, mas enfim. Então ela começa a conversar comigo e eu fico feliz que ela está falando comigo. E é engraçado, porque eu falo, que legal, a gente está conversando, que bom. E aí, subitamente, ela começa a me contar algumas mazelas da vida dela, especialmente em relação ao trabalho, ao trabalho dela, a carreira dela e tal, não sei o quê. E aí eu tô ouvindo aquilo e eu fico feliz que ela esteja dividindo aquilo comigo, só que subitamente, de repente, eu já não tô mais lá naquele lugar que eu tava, eu virei analista dela, eu tô ouvindo ela de fato, assim, como se fosse no consultório, só que não é um consultório, é uma cama. E aí nessa cama eu tô então com a roupa que eu estava dormindo, uma camiseta, uma cueca e uma meia. E eu falo, puxa vida, é um pouco constrangedor. Não tem exatamente um conteúdo sexual, obviamente tem, mas não tem exatamente um conteúdo sexual aí nessa história. Não tem nada, não tem nenhum flerte acontecendo, não tem essa sensação acontecendo em mim. O que eu sinto é um certo constrangimento. Então eu me cubro, né, para que ela não me veja de cueca, eu não quero que ela me veja de cueca. E aquilo me cubra ali e tal, mas eu vou ouvindo ela tentando ajudar, de fato tentando ajudar. Ela vai me falando, contando a história que ela tá vivendo e tal, e eu perguntando, mas será que, será que é, tá. E aí isso vai indo, e num dado momento dessa história me dá um estalo, uma angústia, assim, uma coisa estranha, e eu percebo que a flor sumiu. Cadê a flor? Onde é que ela foi parar? Culpa. E aí eu sinto uma culpa por estar conversando com aquela pessoa e a Flor, que é a minha atual parceira, né, pessoa, esposa, enfim, qualquer coisa assim, a pessoa com quem eu vivo, não está mais lá. E aí eu falo, caramba, eu tenho que ir atrás da Flor, eu não posso fazer isso. E aí então eu sou tomado por essa sensação de culpa muito intensa, e aí eu saio da loja atrás da Flor. Bom, só que quando eu saio da loja, a loja não está mais no shopping, a loja ela foi transferida para um lugar que é o campus da universidade onde eu me formei, em Brasília. E tudo bem, tudo parece normal até aí, nada demais. É uma coisa muito frequente nos meus sonhos, eu sempre sonho com Brasília, tudo toma lugar em Brasília várias vezes, especialmente na minha casa da infância. Então várias vezes eu tô lá, vivendo a minha vida, mas nessa outra casa. Então é muito, muito comum, assim, essa casa vira cenário. Acho que é muito comum para muita gente, na verdade, que os cenários se misturem, né? A épocas diferentes da nossa vida. E aí eu começo a andar atrás da Flor, correr atrás dela, só que eu tô de chinelo, então eu não consigo correr direito, e essa pessoa vem comigo. Ela fala, vamos procurar a Flor, de fato, querendo ajudar. E a gente, no meio do caminho, esse Minhocão, que chama em Brasília, é um prédio muito longo, feito pelo Niemeyer, então um prédio muito comprido, da UNB de Brasília, e eu começo a correr, no meio da corrida eu falo, o Martim. Eu deixei o Martim, só de lembrar agora eu já me arrepio. E aí mais culpa, mais desespero, não sei se vocês já perderam uma criança em algum lugar, eu já perdi o Martim no mercado por 2 minutos uma vez, foi a pior sensação da minha vida, e eu volto correndo. E aí eu volto correndo, já sem conseguir respirar, totalmente tomado pelo desespero, pelo pânico, né? O pânico né, de ter abandonado meu filho. E aí tô voltando correndo para lá e tal. Entro na loja, quando eu entro na loja ele não tá mais lá. E aí eu escuto ele me chamando, pai, 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 e eu não vejo onde ele tá. E eu percebo que tem uma porta cinza, que é uma porta que dá para a escada de emergência, para a escada de incêndio, né, do prédio, da loja. E aí eu abro a porta. Quando eu abro a porta, tem várias crianças lá dentro, perdidas. E aí eu tento achar o Martim. Essas crianças estão lá e nessa hora eu não penso sobre essas crianças, coitadas, elas estão todas perdidas, o que eu faço? Eu procuro os pais delas? Não, eu não penso sobre nada disso. Eu penso, cadê o Martim? Cadê o Martim? O correto, o ético seria eu então pegar essas crianças, chamar a segurança do sei lá o que e tal, mas não é isso que acontece nos sonhos. Nos sonhos não funciona assim. E aí, então, eu tento achar o Martim, e aí eu escuto a voz dele e eu vejo ele aparecendo lá atrás. Só que quando ele aparece, ele não é o Martim de 6 anos e meio, ele é o Martim bebê. Ele é uma versão do Martim bebê. E ele tá de fralda. E aí eu pego ele no colo, é um momento muito estranho, porque ele é meu filho, então ele é meu filho, não tem discussão em relação a isso.
Só que ele tá de fralda e ele tá pequeno, de novo. Ele consegue falar, ele tem, então, a capacidade mental do Martim atual, mas ele tá de fralda, ele é um bebê. E aí eu falo, por que você tá de fralda, filho? O que aconteceu? E ele fala, meu cocô tá mole. Meu cocô tá mole, eu tive que botar uma fralda. Mas ele é um bebê, tá? Ele tá no meu colo. E eu abraço ele, e aquilo é muito estranho, e essa pessoa continua comigo. A minha ex-namorada continua lá do meu lado, meio que sem saber o que fazer, e eu não sei muito bem porque ela tá lá ainda, mas tudo bem, ela tá lá. E aí o Martim tá ali nessa situação, e eu me sinto muito, muito mal. Porque nada daquilo faz sentido. Ele é meu filho, mas eu não quero aquele filho. Eu quero o meu filho atual, né? Eu quero o meu filho de agora. E é uma sensação estranha, não sei se vocês conseguem entender, assim, porque tem um reconhecimento, mas tem um desreconhecimento, um não reconhecimento absurdo. Bom, e aí nesse momento, quando eu estou andando com o Martim pela loja, eu começo a andar pela loja, todos os atendentes da loja viram barbeiros com navalhas. E eles então começam a querer fazer a barba do Martim, que não tem barba, porque ele é um bebê. E eu falo, bom, mas não, eu tento defender ele daquelas pessoas assim que parecem personagens de filme de terror, tentando fazer a barba dele, e no meio disso tudo, com o Martim no colo, pensando, não tá certo isso, não faz sentido isso, eu penso que aquilo é um sonho. Só que eu penso que é um sonho, não sou eu, Emanuel, que está sonhando, que está pensando que isso é um sonho. Sou eu lá dentro, que está pensando tudo isso, tudo bem, mas o Martim virar um bebê não faz sentido. Então eu quero acordar naquele momento para ter o meu filho de volta. Né? Eu quero ter o meu filho, então eu penso que se eu conseguir acordar daquele sonho, que ainda seria um sonho, mas seria um sonho no qual eu estaria com o meu filho de volta. Não acordar de fato aqui onde nós estamos, mas sair de lá de dentro onde eu estava. Então eu começo a fazer muita força para tentar acordar e eu grito, e aí eu finalmente consigo acordar, só que eu não acordo com o Martim real lá, que eu queria, eu acordo aqui em casa. Eu acordo e falo, tudo isso era um sonho, na verdade. Não é só o Martim ser um bebê que era um sonho, tudo era um sonho. E aí eu então olho para o despertador, são 5h58, eu tinha que acordar às 6, e que é muito frequente também na vida de muita gente, você despertar um instante antes. Um pouco já culpado também, adiantado com seu possível atraso. E aí eu então me levanto, saio da cama e venho para cá conversar com vocês. Bom, nessa narrativa tem muitos elementos, né? E aí eu fiquei pensando por que isso e tal. Eu lembrei que a última vez que eu encontrei essa ex-namorada, eu estava com o Martim no colo. Foi a última vez que a gente se encontrou e foi super estranho porque ela não me reconheceu direito. Eu agora era pai e aquilo foi esquisito. E então era um não pertencimento, tudo que foi se desdobrando daí. Mas especialmente eu fiquei tentando entender por que essa culpa em relação ao Martim, em relação a esse abandono, e por que essa sensação de culpa é tão intensa. E aí consegui lembrar que ontem, antes de dormir, eu tive uma conversa com a mãe do Martim no telefone, tentando resolver a nossa dinâmica, pandemia, guarda compartilhada e tal, e eu tô com uma questão, e eu falei, talvez eu não consiga pegar o Martim no dia que a gente tinha combinado, talvez eu precise de mais 2 dias para resolver uma coisa aqui, enfim, aqui em casa, um outro assunto que não importa. Mas isso nunca acontece, na verdade nunca aconteceu. Eu nunca atrasei o meu dia de pegar o Martim. Só que eu entendi que nesse caso ia ser mais complicado se ele estivesse aqui. E aí eu falei isso com ela. E obviamente me senti culpado por isso sem perceber que tinha me sentido culpado por isso, falando isso. Na hora eu não percebi que estava me sentindo culpado porque era razoável e era uma proposição justa. Só de falar agora eu já sinto a culpa de novo. E aí eu entendi que esse sonho de abandonar o meu filho e tudo mais, tudo que vinha daí, e desse desejo talvez de retornar a um lugar onde eu não tinha um filho, onde eu namorava essa pessoa, ou um lugar onde eu estava na faculdade, onde eu era um homem livre que corria de chinelo pela faculdade, ou não sei, ou como é que era. Tudo isso se confundiu na minha cabeça. E a culpa fez a espécie de baliza e organização desses desejos. Comecei a pensar um pouco mais sobre o sonho e entendi que ele fazia algum sentido, de fato. Bom, com as minhas várias versões e onde em relação a elas que eu gostaria de estar. O interessante disso é essa descoberta, essa percepção de que a culpa pode sim ser inconsciente. É interessante, né? O Freud levanta isso no texto dele, o Eu e o Id,
de 23. A gente já tinha falado sobre isso antes, mas ali ele fala de um jeito mais claro, assim, sobre como que a gente pode ter sentimentos inconscientes. Como é que é possível que a gente tenha sentimentos que são inconscientes? Veja, parece uma certa contradição nos termos, assim, se é sentimento, não pode ser inconsciente, porque você está sentindo, né? Você percebe aquele sentimento, como é que ele pode ser inconsciente? E aí ele vai dizer que não é bem assim que funciona, especialmente ele vai falar sobre o sentimento de culpa, que um certo sentimento de culpa em relação a um desejo, por exemplo, ele pode estar inconsciente, porque a gente não consegue lidar com nada daquilo, e esse sentimento de culpa, que está inconsciente, que está barrando esse desejo, tem ao mesmo tempo uma atuação na gente de produzir neurose, produzir sofrimento e tal. O que é bastante frequente na nossa vida, e aí como é que a gente faz com isso? O texto do Freud é muito mais complicado do que isso que eu estou falando aqui, é um texto super interessante, o Eu e o Id é um texto assim maravilhoso, mas para você ler esse texto, o Eu e o Id, é interessante que você volte um pouco atrás, para todo mundo que me pergunta por onde que eu começo e tal. Para fazer essa sequência de leitura, eu acho que é legal voltar para os ensaios de metapsicologia, de 1914 ali, especialmente esse volume, vou botar na descrição, especialmente começando do inconsciente. O inconsciente é um texto muito importante para ler antes do Eu e o Id. Então seria ler o inconsciente, depois ler Além do Princípio do Prazer, de 1920, depois o Eu e o Id, de 23. No meio do caminho você pode dar uma lida no Luto e Melancolia também, que vai ajudar, e no Psicologia das Massas e Análise do Eu também, que vai ajudar nos processos para entender. Talvez essa sequência aí seja uma sequência fundamental para entender a teoria, a metapsicologia freudiana. A metapsicologia freudiana, que é essa teorização sobre a nossa estrutura, que é um campo que eu adoro, que obviamente não é tudo verdade, porque ele estava lá pensando essas coisas, mas que serve muito, especialmente esse texto de 23, tem muita conexão com a neurociência afetiva e com coisas que estão sendo pensadas hoje, que o Freud estava levantando lá de um jeito muito interessante, né? Mas então, voltando à nossa história, a culpa pode ser inconsciente. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Aí eu vou dar a minha perspectiva de hoje, essa perspectiva que eu espero seja simples de entender, sobre essa confusão dos nossos sentimentos, né? De desejo, culpa, amor e ódio, vontade de ser visto e vergonha, né? Vontade de ser percebido e timidez ao mesmo tempo. Como é que pode que isso esteja junto? Enfim, esses encavalamentos dos nossos sentimentos que acontecem tantas vezes e que fazem a gente ficar paralisado, não só por uma régua moral, assim, então eu quero isso, mas eu não posso porque é moralmente errado. Essa é um pouco mais fácil de perceber e até de enfrentar, mas de sentimentos que dentro da gente estão misturados. Que dentro da gente vem, assim, como a gente chama na autoescrita, é uma coisa fundamental da autoescrita, é isso que eu vou falar hoje, que eu estou falando hoje, que é a ambivalência. Que é quando um sentimento que deveria ser, por exemplo, bom, ele vem carregado de uma carga negativa. Uma coisa que é importante que a gente entenda é que a nossa consciência, a nossa experiência no mundo, não a consciência no sentido do pensamento e tal, mas a nossa experiência de estar no mundo, isso que eu estou chamando de consciência, ela é sempre carregada de valor, de valência. Então, as experiências têm como base uma sensação positiva, de prazer, ou uma sensação negativa, de desprazer. O Freud fala muito disso lá, no Eu e no Id, fala bastante disso, mas ele fala disso em muitos lugares, mas é uma espécie de modulação, né, que ele associa à tensão, ao tensionamento. Né? Então, o desprazer está ligado ao tensionamento, ao acúmulo de uma tensão, e o prazer ao rebaixamento dessa tensão. Para ele, funciona um pouco assim. O que é uma perspectiva bastante interessante, você pensar assim, né? O prazer é uma redução de uma tensão acumulada. Tá. Na neurociência afetiva, né, no campo que eu estou abordando, que eu tenho abordado aqui nos últimos tempos, a gente vai falar assim de uma outra perspectiva, uma coisinha concreta no cérebro, né, um pedacinho do cérebro, que é o pedacinho que é a base da nossa consciência. Toda a nossa consciência, olha que loucura, toda a nossa consciência, nossa experiência de estar, ela tem uma basezinha, um negocinho do tamanho de uma ervilha, lá no fundo da nossa cabeça, que se você lesionar isso, você entra em coma. Qualquer outra parte do cérebro inteiro, assim, do córtex todo, você pode lesionar tudo que você não entra em coma. Você vai dar um jeito lá, você não desliga. Mas essa parte, se você fizer uma lesão nela, você desliga. E essa parte é justamente a parte que dá valência, valor de experiência pra gente. O nome dela em inglês é periaqueductal gray, né? Então, substância cinzenta periaquedutal. Beleza.
Mas, e aí, enfim, ela tem lá dois ladinhos, assim, tem um aqueduto que passa no meio dela, e ela tem dois lados, né? Um lado de cima e um lado de baixo. Dois pedacinhos, assim. Se você estimular um dos lados, você sente prazer, se você estimular o outro dos lados, você sente desprazer. É assim que ela funciona. Estimulou um, prazer, estimulou o outro, desprazer. Por que é assim? Por que não é tão, não, mas o que é o prazer? Por que não dá para desconstruir esse conceito? Nessa base desse conceito? Porque para a nossa consciência é fundamental que a gente saiba o que a gente sente em relação às nossas experiências. Para a gente saber, isso me faz mal, isso me faz bem. Isso me faz, isso é bom, isso deve resultar bem para o meu desconforto, isso resulta mal, isso me causa mais desconforto. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência nesse sentido. Assim. Sem isso, a gente meio que não tem muito como lidar com as coisas. Então, a valência afetiva é fundamental para a nossa existência. E veja que interessante, a valência do afeto é fundamental para a nossa existência. E dessa basezinha aí, desse Periaqueduct Gray, sobe todos os sistemas básicos de afeto, que são 7, que a gente já falou milhares de vezes sobre eles. Se você quiser, vai lá nos vídeos anteriores, vou botar na descrição, você olha e vai entender melhor. Mas dessa glândulazinha, desse pedacinho aí, dessa ervilhinha, sobem esses sistemas. Esses sistemas são 7 sistemas básicos, cada um tem as suas terminações, assim, eles vêm lá do mesoencéfalo, e eles sobem, passam pelas glândulas e tal, amígdala, sistema límbico, e chegam no nosso córtex, assim, e aí distribuem, e aí eles se relacionam com tudo que a gente pensa e tal. E aí entra nas construções mais complexas do universo, que são as nossas, né? Tipo, a culpa. O fato é, na base desse sistema, essas coisas são bom ou ruim, né? Prazer ou desprazer. Mas quando essa coisa vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo aprendizados ao longo da vida, especialmente na nossa infância, que são exatamente o que a gente vai chamar, né, na neurociência afetiva de campo secundário, né? Depois desse campo primário, desses afetos básicos que são, né, a raiva, o buscar, a luxúria, né, o prazer erótico e tal, o medo, né, que são aqueles 7 que eu já falei muitas vezes, que se quiser vai lá e olha, eu vou botar aí embaixo, mas você vai lá e olha, não vou voltar isso porque é extenso, mas são 7, então, por exemplo, o prazer erótico de um lado e o medo de outro lado, né? Então o prazer erótico estimula o campo dessa ervilhinha do prazer e o medo, o outro campo do desconforto. Mas aí você ter essas coisas básicas, você entra num campo secundário da história, que é o campo do aprendizado, que é o campo da nossa vivência afetiva no mundo. Nesse campo do aprendizado, que é um campo que fica todo inconsciente, ele desaparece, você não lembra como que você aprendeu isso, como que você aprendeu a sentir medo do que você sente medo exatamente, ou prazer com que você sente prazer, ou se divertir com que você se diverte, ou toda a estrutura de abandono, que é esse sistema tão importante que é o panic, né? O abandono, o sofrimento da separação, o sofrimento da disjunção, ou esse sistema que é o cuidar, que é o care, né? Que é a importância de cuidar, você não lembra como foi que você aprendeu. Isso tudo, as experiências que você registrou nesse campo secundário, que são os seus primeiros anos de vida, todos vão virar inconscientes. Então, nesse processo, exatamente aí que vem a história, nesse processo de registrar essas experiências na sua vida, nessa sua primeira infância, você pode ter misturado as experiências. Então, nesse sentido, a experiência de desejo, por exemplo, pode ter vindo junto com o castigo por aquilo que você desejou. Então, ao mesmo tempo que você tem desejo, você tem medo, né? E medo vem, junto com o medo do castigo, vem uma outra coisa que o Freud coloca num texto posterior dele, muito interessante também. Talvez para terminar essa leitura que eu citei antes hoje, esse último aí colocado seja o inibição, sintoma e angústia, que ele coloca lá um conceito muito interessante, que é a ameaça da perda do amor, né? Então, o seu desejo lá na infância te deu medo do castigo e, ao mesmo tempo, a ameaça da perda do amor dos seus pais, né? Que é talvez pior que o castigo, talvez pior que o medo do castigo. Então, nesse sentido, quando você sente desejo, você sente ao mesmo tempo medo e ameaça de abandono. São 3 sistemas básicos funcionando juntos ao mesmo tempo. E você fala, mas que loucura, olha que loucura. Isso, exatamente assim. Então, assim funcionamos nós. Então, por isso que a gente consegue ter ao mesmo tempo desejo e medo e culpa. Por que culpa? Como assim culpa? De onde que vem a culpa aí nessa história? A culpa vem exatamente da internalização desse processo.
Você então não sente medo naquela hora porque você não chega a fazer ou faz e depois se arrepende, enfim. Só de imaginar a realização daquele desejo, a culpa passa a funcionar em você por uma internalização que a gente tem, que o Freud chama de superego, por uma internalização que a gente tem dessas estruturas, de medo do castigo, de medo do abandono. E aí você sente culpa, que tem mais um elemento ainda na culpa muito maravilhoso, que é assim, lá vou eu de novo fazer isso de novo, como eu posso ser tão terrível? Oh, eu me odeio, eu me odeio. A raiva, que é um outro sistema. Então, você sente raiva de você mesmo, que é maravilhoso também que a gente faz. A gente não sente raiva do outro, a gente sente raiva do outro, óbvio, mas a gente sente raiva da gente mesmo. Porque a gente está atuando de uma maneira que não nos satisfaz. Então a gente sente raiva da gente mesmo, porque a gente está nos colocando naquela situação que nos pode gerar o castigo e o abandono, mas o desejo não desaparece. A gente pode estar falando de um desejo erótico nesse sentido, nesse caso. Então você tem um impulso erótico, você sente medo do castigo, medo do abandono, pânico do abandono e raiva de você mesmo por estar sentindo aquilo. Isso tudo está internalizado, porque você aprendeu tudo isso. Então, para você, talvez o impulso erótico venha automaticamente com toda essa galera. Então, junto com o impulso vem a culpa, e você nem sabe de onde, porque você associou e internalizou esse processo lá no fundo da sua cabeça. Não lá no fundo, tipo onde está o Perry com o Dr. Gray, mas no fundo meio, assim, no campo secundário. Tudo isso está internalizado em você e você não se lembra. Nesse sentido, a culpa é inconsciente, porque você não se lembra de onde que você juntou que prazer te dá culpa. Poxa, por que prazer me dá culpa? Por que prazer me dá culpa? Como é que isso acontece assim? Sim, prazer te dá culpa por isso, porque você internalizou esses aprendizados afetivos inteiros. Você não lembra mais. Eles estão lá em experiências que você apagou, porque a cabeça funciona assim, a memória, grande parte da memória vai ser internalizada, automatizada, vai virar inconsciente. Então, quanto mais trabalho dá para você, quanto mais ruído cria, melhor que vira inconsciente. É o que o Freud vai chamar do recalque, a repressão. Esses termos não se conectam exatamente entre a neurociência afetiva e os termos freudianos, nem sempre eles batem, porque não é assim que funciona, porque é uma outra perspectiva. Mas a ideia é um pouco essa. Então, por exemplo, você tem muita vontade de amar, muito medo de ser abandonado, porque você associou a ideia do amor ao medo do abandono. Associou lá atrás, você não lembra mais como, mas você tem muito medo de amar. Não é brincadeira, tem gente que tem medo de amar mesmo, não é assim, essa é uma história. Não, tem gente que tem medo de amar porque tem gente que tem realmente medo de ser abandonado. Isso existe de verdade. Não é uma coisa que seja uma brincadeira. Você, por exemplo, tem amor e ódio, que é a dupla que o Freud coloca lá atrás, assim, amor e ódio. Você sente amor e raiva daquela pessoa que frustra o seu desejo. Então você sente amor e raiva. Então, desejo, né, vontade, né, erótica de conexão, vontade de acolhimento, né, vontade de cuidar, né, vontade de ser acolhido e vontade de acolher, vários sistemas funcionando, ao mesmo tempo raiva porque aquela pessoa te frustra, ela some, ela não se coloca do jeito que você quer, ela não te abraça, ou te abraça demais, enfim, não sei, porque você também associou esse abraçar demais a uma situação de invasão que você não quer, que você quer respeitar o seu espaço, então me deixa aqui, depende, cada pessoa vai modular isso de um jeito, de jeitos muito diferentes. Mas o fato é que faz muito sentido que você ame e odeie ao mesmo tempo. Amo e odeio amar você. Então, por que eu odeio amar você? Porque você me faz muito mal, mas eu te amo. Agora, por que eu tenho... Aí tem essa outra pergunta que a gente já fez aqui várias vezes, que é assim, por que eu tenho essa tendência a... Uma pergunta que a gente já fez em alguns vídeos, posso até botar o vídeo, eu quero ser amado, mas acabo abandonado, eu me apaixono pelas pessoas erradas e tal... Por que você, então, associa o amor a te ser maltratado, né? Por que é isso que isso acontece assim? Porque isso tudo funciona como uma espécie de lembra-lembra. Sabe o lembra-lembra, assim, da infância? Isso, lembra xícara, lembra café, que lembra leite, que lembra vaca, que lembra fazenda. Beleza, né? Então, tá. Mas aí isso funciona assim. Xícara lembra café, que lembra leite, que lembra vaca, que lembra fazenda. Mas isso também funciona ao avesso, não? Então, fazenda lembra vaca, que lembra leite, que lembra café, que lembra xícara. Você pode ir de lá para cá, daqui para lá. O inconsciente funciona mais ou menos assim. Ele não tem uma causalidade direta, ser então daqui para cá. Ele tem uma causalidade de conexão, de contato, de memória, né? Da mesma maneira que você, então, que o amor te lembra, por exemplo, o maltrato, o abandono, porque está internalizado assim. Da mesma maneira que o amor te leva ao abandono, o abandono te leva ao amor. Eles estão conectados, né? Então, são sistemas conectados, são representações afetivas conectadas. Então, tantas vezes na nossa vida, uma impressão de abandono te liga de volta será que eu gosto dessa pessoa? Porque ela me abandonou desse jeito que só eu conheço?
Então, é assim que funciona. É um lembra-lembra de encaixe, só que a gente não percebe, porque isso tudo está internalizado na gente, isso foi automatizado para que você não ficasse lá, ó, tentando entender. O aprendizado acontece assim, de jeitos estranhos. Quanto mais intenso e mais complexo o conteúdo, quanto mais complexo o conteúdo, mais ambivalente o conteúdo, mais ele ative as duas áreas desse Periaqueductal Gray lá, mais rápido a gente quer recalcar, reprimir esse conteúdo, porque a gente não consegue resolver esse problema. Então tem essas duas áreas estão ativadas, porque os dois sistemas estão ativados ao mesmo tempo, nessa mesma experiência que a gente está vivendo. 2 ou mais sistemas estão ativados. Então, as duas áreas dessa ervilhinha estão ativadas ao mesmo tempo. Então, de fato, você sente 2 coisas ao mesmo tempo, ou 3 coisas ao mesmo tempo, ou 4 coisas ao mesmo tempo, ou uma única coisa, que é várias coisas ao mesmo tempo, uma infinidade de coisas ao mesmo tempo e de valências, né? As valências na base delas são sempre positiva e negativa, mas a maneira como esse positivo e negativo atua é distinta. Por exemplo, a dor do abandono não é igual ao medo. As duas ativam a mesma área dessa ervilhinha, mas o medo não é igual ao pânico do abandono. Por isso que a gente fala que transtorno de ansiedade, que a gente sente tantas vezes, pode estar ligado ao medo, enquanto a síndrome do pânico pode estar ligada ao abandono, né? Não que uma coisa não possa se conectar a outra. Então você pode, nesse sentido, sentir, por exemplo, medo de ter um ataque de pânico. Quem já teve ataque de pânico sabe o que é isso. Você teve um ataque de pânico e você morre, como aquilo ficou gravado em você como uma experiência negativa, você morre de medo de ter outro ataque de pânico, entende? Então, você tem 2 sistemas aqui juntos, né, funcionando. Por outro lado, você tem desejo de fazer aquela viagem, mas você tem medo de ter pânico de novo, entendeu? Então, você tem desejo, medo e tal, e aí você fica com raiva de você porque você não consegue ir. Então, você queria ser de outro jeito, mas você não é. Então, na verdade, eu quero ir ou não quero ir? Você quer e não quer. Olha que loucura. Você quer e não quer. Você quer estar e não quer estar com aquela pessoa, né? De fato, você quer estar e não quer estar com aquela pessoa. Isso é interessante de perceber, né? De pensar. E aí, então, nesse sentido, só para terminar aqui, para fazer uma outra volta, que é super importante, que o Freud, então, aí nesse final do Eu e o Id, vai fazer essa oposição que a gente chama entre pulsão de morte e amor, assim, né? E amor e morte, que são essas 2 bases para ele do sistema de funcionamento pulsional da nossa cabeça, e que, em certo sentido, tem a ver com isso que a gente está falando, mas, né, não é exatamente isso. Hoje em dia a gente sabe cientificamente que não é exatamente isso, que a pulsão de morte não é de morte, mas que tem, sim, agressividade, que está ligada à raiva e tal. Está ligado ao sistema da raiva, que pode se desdobrar de muitos jeitos. Mas então, por exemplo, a violência que a gente experimenta no processo erótico, né, que a gente vai chamar de sadismo, né, ou de masoquismo. Mas por que isso acontece assim? E aí o Freud pensa no sadismo como um bom encaminhamento da agressividade, da violência, da pulsão de morte nesse sentido, né? Então, melhor que a pulsão de morte esteja conectada ao amor nesse sentido, porque ela encontra um campo de saída que não resulta em morte, na morte de ninguém, de fato, nesse sentido, né? Que não resulta nas guerras, que não resulta na violência de fato pura, né? A violência, o sadismo sem o sexo, né? Porque o sadismo com o sexo, nesse sentido, funcionando ali junto, ele encontra um bom caminho, né? E então ele encontra um caminho mais razoável, mas nesse caso também a gente tem aí então a junção de dois sistemas, né? Ou vários sistemas, na verdade, mas se fosse pensar na neurociência afetiva, o campo do erotismo, do prazer erótico, chamado lust, né? Lá para os americanos, e ao mesmo tempo a raiva, né? A raiva, e que vai dar em dinâmicas de dominância também, de vontade de dominância, de dominar o outro, tantas vezes que a gente pode aprender a modular bem. Não é que você não pode se experimentar a violência, você não tem que fugir da sua violência, você tem que entender a sua violência e entender como é que ela pode ser operada e atuada de um jeito razoável, de um jeito justo, de um jeito que de fato não arrebente o outro, né? Então o sadismo pode ser terrível, pode ser parte de uma dinâmica que acontece, que é entendida por essas partes e que não gere abusos e tal e tal. Pode ser, pode gerar abusos, é claro que pode, mas pode não gerar, né? Desde que ele não esteja funcionando em campos assim, escondidos e mais perversos e coisas e tal, de coisas mal colocadas. Então é isso, então a gente conseguir entender que a gente pode sentir raiva, por exemplo, e o ciúme está muito ligado a isso também, né? Um sistema de você tem amor, mas você tem medo de ser abandonado, mas você tem raiva daquele outro que te coloca naquela situação, e
e todas essas coisas que se misturam aí, né, que vão se conectando para gerar a situação do ciúme. É claro que tudo isso tem uma construção social acontecendo, né? Não preciso dizer isso de novo, que tudo isso é modulado por um campo social, por um campo relacional. Então, tudo isso não precisa ser assim, deste jeito, né? Pode ser de outro jeito, de qualquer jeito, mas a gente vivencia isso desse jeito. Estou dizendo isso para um pouco liberar a gente, para poder pensar que é normal sentir duas coisas ao mesmo tempo, faz parte do jogo. Isso não quer dizer que a gente possa ser sádico, que a gente possa ser possessivo, maluco e tal com o outro, nem nada disso, nem fazer tudo que a gente faz de terrível. Isso não é uma liberação para você ser um canalha, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou tentando ajudar quem está tentando se entender. É isso. Se você está querendo uma desculpa para ser babaca, isso não serve. Não serve porque tem o outro como limite, sempre tem o outro como limite. Então isso é importante também colocar nessa história toda. Então, só para voltar na nossa história da culpa, né, que inaugurou essa trajetória de hoje, quando a culpa surge, é um bom caminho para você começar a pesquisar os seus desejos, né? Às vezes a culpa aparece como sensação, você não sabe nem porquê, você não sabe de onde ela veio, como o meu sonho, você não sabe por que ela está se montando ali, mas você vai conseguindo entender os seus desejos aos poucos, às vezes seguindo o caminho da culpa. Experimenta o culpa, é o caminho que a gente faz na autoescrita. É tentar conectar o que você sente com o que você constrói como representação. Experimenta a culpa, ok, então de onde que a gente vai, qual que seria o desejo? Não tem desejo, tem só com essa sensação ruim, uma sensação ruim, e a gente vai então tentando conectar para entender o que está guardado ali nessa sensação ruim. Ou então, era para eu estar feliz, por que eu não estou feliz? Então vamos tentar aí juntar essas coisas para tentar perceber, né? Por que você não está simplesmente feliz? O que mais que tem aí? Né? Ou por que eu tenho tanta raiva da pessoa que eu gosto? Vamos tentar entender. Essas coisas revelam caminhos para a gente de entendimento, né? Dessas coisas conectadas uma com a outra que a gente tantas vezes não percebe. Então, isso é uma notícia muito boa, na verdade. A ambivalência é uma notícia maravilhosa e é tantas vezes, o nosso ponto de partida na pesquisa da nossa experiência, né? Não que a gente tenha que limpar as ambivalências, muito pelo contrário, a gente tem que entender as nossas ambivalências. Não que a gente tenha que fazer as nossas ambivalências desaparecerem, não é esse o caso. A gente tem que dar espaço para elas, ouvi-las e usar esse processo para entender um pouco mais sobre a gente mesmo. Certo? Era isso, gente. Até semana que vem. Tchau!